Olá, quarto ano, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que o fim de semana tenha sido muito bom, vocês tenham descansado, tenham aproveitado bastante. Bem, hoje vamos ter aqui mais uma aula de inglês e nós vamos iniciar com a nossa correção da última atividade que foi passada, certo? Então, desde já, peguem os seus livros de inglês e abram aí na página 10 do workbook, que é aquela parte de cabeça para baixo. Bem, a página é essa aqui, que vocês estão vendo na tela. A gente tem aqui o Language Snapshot, que tem a pergunta What time is it? Que eu disse para vocês que significava que horas são, e a gente tem aqui alguns tipos de resposta, certo? Para a gente fazer a correção direitinho, para ficar mais ilustrativo, eu vou mudar aqui a tela. Eu coloquei uma questão por slide para a gente fazer direitinho aqui a correção, certo? Bem, temos aqui, ó, questão por questão, viu? Os slides que eu coloquei para vocês. Na segunda questão, né, porque a primeira já tinha sido feita na aula anterior, nós temos aqui uma questão com o enunciado match. Esse nome match significa relacionar ou ligar, certo? Nesse caso aqui vai ser ligar. Nós temos alguns horários aqui. 8 a.m., 5 p.m., 9 p.m., 12 a.m. e 7 p.m., certo? Então, a gente tinha... Essa questão, basicamente, ela estava muito fácil, porque bastava a gente ler as alternativas aqui. Boa parte das alternativas já estavam contendo o numeral, certo? Com exceção de uma aqui, que a gente vai ver já já. Então, espero que vocês tenham conseguido fazer. Então, vamos aqui, nossa correção. Deixa eu procurar aqui, para a gente poder fazer o traço, certo? Vou colocar aqui na cor vermelha. Colocar aqui um traço um pouco mais fino. Então, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, letra A, nós temos aqui 8 a.m. 8 a.m. se refere às 8 horas da manhã. Então, bastava procurar a frase que tem escrito It's 8 o'clock in the morning. Vocês iam pegar e iam fazer o traço até aqui a alternativa. Fez assim, coloque aí o sinalzinho de certo do lado, certo? Letra B, 5 p.m., certo? 5 p.m. seria 5 horas, esse p.m. se refere a 5 horas da tarde. Então, a alternativa lá de cima, It's 5 o'clock in the afternoon. Passava o traço para cá, certo? Letra C, 9 p.m. 9 p.m. significa que são 9 horas da noite, porque esse p.m. se refere à tarde e noite. Então, bastava procurar aqui a alternativa que tem escrito It's 9 o'clock at night. A quarta frase. 12 ou 12 a.m. 12 a.m. se refere à meia-noite, que eu disse para vocês. Meia-noite em inglês é midnight. Então, nós vamos colocar aqui, ligando para a alternativa midnight. It's midnight, que é a segunda frase. E por último, nós temos 7 p.m. 7 p.m. também se refere aqui à noite. E a frase, ela já estava aqui bem retinha, certo? Os traços da professora não ficaram tão retinhos, mas corrijam aí, certo? Corrijam aí, espero que vocês tenham acertado. Isso daqui estava muito fácil mesmo. Então, vamos para a próxima questão. Na nossa próxima questão, a gente tem Draw the time. Vocês iam fazer um desenho no relógio. Essa resposta era uma resposta pessoal. Vocês tinham que escolher um horário.
certo? Lembrando que a frase ela tinha que iniciar com a palavra it's. Então, eu vou colocar aqui até para vocês como deveria ser a frase, certo? Vou colocar aqui uma caixinha de diálogo. Ó, observem aqui na nossa caixinha de diálogo. Essa frase, ela sempre teria que se iniciar com a palavra it's, certo? Porque sempre que a gente pergunta what time is it, começa com it's, que significa e você colocaria aqui o horário, certo? Mas como é uma questão pessoal, ia depender do que vocês colocassem. Vocês iam escolher se ia ser 1 hora, se ia ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e etc, certo? A frase tinha que começar com it's. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Digamos que eu quisesse colocar aqui para vocês 2 horas. Então, eu ia colocar it's 2 2 horas, quando eu falo 2 horas em ponto. Então, eu escreveria it's 2 o'clock. It's 2 o'clock, certo? It's 2 o'clock. E a respostinha ficaria assim. E aí, no desenho, vocês teriam que fazer um relógio, certo? Vocês teriam que fazer o relógio com o ponteiro menor apontado para o 2 e o maior apontado para o 12, certo? Mas aqui é só um exemplo. Vocês poderiam escolher as questões que vocês iam fazer, o horário que vocês queriam, certo? É uma questão pessoal. Entendido? Sendo assim, vamos à nossa aula de hoje. Com o assunto de hoje, né? Continuando. Agora vocês vão voltar, fechar o livro da página onde vocês estavam, vão abrir ele de cabeça para cima e nós vamos agora hoje para as 2 páginas, que são páginas 26 e 27. Nós vamos hoje para a seção Shutterbugs. A seção Shutterbugs geralmente traz uma história, certo? Uma história em quadrinho com os personagens que aparecem no decorrer de todo o livro, certo? E geralmente essa história se inicia com uma pergunta. Vamos aqui à nossa primeira questão. Por que é que o Tom está atrasado? Então, eu quero que vocês observem direitinho aí cada quadrinho. Vamos observar para ver, mesmo sem a leitura, né? Aqui a gente tem uma bus stop, que é uma parada de ônibus, certo? Então, nós temos 2 amigos aqui. Um está parado olhando para o relógio, o outro vem correndo, certo? No segundo quadrinho, nós temos também as crianças na escola, aqui na hora do lanche, certo? O terceiro quadrinho, a gente tem esses mesmos alunos aqui conversando numa outra situação. Vamos primeiro analisar os quadrinhos, certo? No quarto quadrinho, a gente tem o Tom, né, que é o personagem principal da história, já em casa, aqui tirando foto. E no quinto quadrinho aqui, ele está sentado no sofá. Então, vamos observar aqui que a pergunta, tá, que está sendo feita é por que é que ele está atrasado? Late pode ser tarde ou atrasado, certo? Então, nós vamos ler agora a história. Vocês vão ouvir aí o áudio da história. Vou acompanhando aqui na tela cada quadrinho conforme for sendo falado, certo? Para vocês irem acompanhando. Deixa eu ligar aqui o áudio. Acompanhem com atenção.
Unit 3, pages 26 and 27. Shutterbugs. Activity 2. Read and listen. We're late, Tom. What time do you get up? At 7 o'clock. But I need to eat breakfast before I go to school. What time do Lisa and Claire eat lunch? At noon. They eat early. Time to eat dinner! It's 5:30. What time do you eat dinner? At 6. Bye! Do your homework, Tom. This is my Shutterbug's homework. It's 9 o'clock, Lucy. Time to go to bed. You too, Tom. Good night. Certo. Vamos entender agora o que é que foi dito nessa história, né? A primeira pergunta já é respondida aqui no primeiro quadrinho, certo? O amigo do Tom pergunta para ele: We're late, Tom. What time do you get up? Você está atrasado, Tom. Que horas você se levantou? Que horas você se levanta? Aí ele fala: At 7 o'clock, às 7 horas. But I need to eat breakfast before I go to school. Mas eu preciso tomar café antes de ir para a escola. Então, aqui nós localizamos algumas expressões que nós também iremos conhecer hoje, certo? Essas expressões são o que a gente chama em inglês de daily routine, certo? As daily routines são atividades de rotina, atividades que geralmente a gente faz todos os dias, certo? Então, nós temos aqui a expressão get up, que significa acordar, levantar, certo? Aqui a gente tem eat breakfast, que significa tomar café da manhã. E nós temos aqui a expressão I go to school. I go to school significa ir à escola, certo? Então, a pergunta aqui que foi feita, why is Tom late? Por que ele está atrasado? Ele ficou atrasado porque ele precisou tomar o café da manhã antes de ir para a escola. Ele deve ter acordado um pouco tarde e não queria sair sem comer, certo? Vamos aqui ao contexto do segundo quadrinho. What time do Liz and Claire eat lunch? Que horas a Lisa e a Claire vão almoçar lanche? Embora seja uma palavra que pareça muito com a palavra lanche em português, ela é um false friend, é um falso cognato, é uma palavra que parece outra em português, mas não é. É aquela palavra que vem mesmo para te enganar. É uma palavra que parece, mas não é. Lunch, embora pareça lanche, significa almoço. Então, eat lunch significa almoçar. Que horas que a Liz e a Claire almoçam? E aí, o amigo dele responde, at noon, they eat early. Noon, nós já aprendemos na aula anterior que significa meio-dia. Então, elas almoçam ao meio-dia. E ele responde, they eat early. Elas comem cedo. Early é cedo. Então, ele acha que é um horário muito cedo para o almoço, certo? Na página seguinte, continuando, o terceiro quadrinho. A amiga deles, eles estão juntos aqui, a amiga deles diz o seguinte, time to eat dinner, hora de jantar. Então, quando vocês verem essa expressão dinner, dinner é jantar. Observem que antes das palavras café da manhã, almoço e jantar, nós temos sempre a expressão eat. Vamos voltar aqui nos quadrinhos para vocês verem. Ó, a gente tem aqui, ó, eat breakfast, que é como se fosse comer no café da manhã.
A gente tem aqui eat lunch, que é como se fosse comer no horário do almoço. E nós temos aqui eat dinner, que é como se fosse comer no jantar. Então, são expressões que vão sempre ser, vocês vão sempre ver elas juntas, certo? Então, vai ser eat breakfast, eat lunch and eat dinner, certo? Aqui, nesse caso, é jantar. Então, ela fala, time to eat dinner, hora de jantar. E aí, o Tom fala, it's 5:30, são 5:30. What time do you eat dinner? Qual é o horário que você costuma jantar? Ela fala, at 6, bye, às 6. Então, ela diz que costuma jantar às 6 horas, certo? Aqui, no quarto quadrinho, a gente já tem o diálogo já quando o Tom está em casa. E o pai dele fala, do your homework, Tom. Essa expressão do your homework significa fazer a sua tarefa de casa. Então, ele fala, Tom, faça a sua tarefa de casa. E aí, o Tom responde, this is my Shutterbugs homework. Esta é a minha tarefa de casa. A tarefa de casa dele é fazer uma fotografia, né? Uma fotografia criativa. No caso aqui, ele escolheu o gatinho dele para fotografar. Notem aqui a felicidade do gatinho participar dessa atividade, né? E no último quadrinho, nós já temos aqui outras expressões. It's 9 o'clock, Lucy. São 9 horas, Lucy. Time to go to bed. Então, nós vemos aqui já uma outra expressão de rotina. Go to bed. Go to bed significa ir para a cama. Nesse caso, ir para a cama significa ir dormir, certo? E o pai dele falou, you too, Tom. Você também, Tom. Good night. Que nós já conhecemos, que significa boa noite, certo? Então, localizamos aqui algumas expressões, certo? Vendo essas expressões, nós vamos responder a atividade número 3. Listen and write, then say. Então, nós temos aqui algumas figuras que são relacionadas ao que eu acabei de falar para vocês. Algumas daily routines, atividades de rotina. Na letra A gente tem um menino acordando, então a gente vai colocar a expressão levantar, que a gente viu. Na letra B, a gente tem uma menina tomando café, que eu já mostrei para vocês a expressão. Letra C, uma criança indo para a escola. Letra D, uma menina almoçando, né? Que lá, geralmente, o almoço deles é um sanduíche, certo? Diferente do nosso aqui. Na letra E, a gente tem aqui uma outra garotinha jantando. E na letra F, nós temos um menino dormindo. Então, vamos ver se vocês conseguem aí localizar as expressões que nós estudamos, certo? Que eu mostrei para vocês. Enquanto isso, eu vou colocar aqui para vocês o áudio. Vocês vão ouvir a pronúncia dessas palavrinhas. E logo em seguida, nós vamos fazer a correção. Enquanto vai sendo colocado aqui, eu vou dar uma pausa, vocês vão procurar na história onde nós acabamos de ler e vamos anotar. Logo em seguida, faremos a correção, certo? Ouçam com atenção o áudio e voltem na história para localizar essas expressões. Unit 3, page 26. Activity 3. Listen and write. Then say. A. Get up. Então, procurem essa expressão e anotem aí na letra A.
Letra B agora. B. Eat breakfast. Ó, procurem a próxima expressão e anotem aqui na letra B. Letra C agora. C. Go to school. D. Ó, procurem aí a letra C nessa expressão e anotem. Bem, como eu demorei um pouquinho para colocar o pause, ele já falou aí letra D, certo? Então, a expressão que vocês ouvirem, vocês vão anotar aqui na letra D. Eat lunch. Tempinho. Próxima resposta. E. Eat dinner. Procurem e anotem aí, letter E. Letra F agora, última. F. Go to bed. Então, a última expressão foi falada aí. Procurem e respondam. Certo. Espero que vocês tenham conseguido responder. Vamos agora conferir, né, nossas respostas para ver se vocês acertaram. Então, vamos lá. Vamos às nossas respostas. Letra A, todas essas atividades aí estão em ordem. Geralmente são atividades que a gente faz nessa ordem no nosso dia a dia. Letra A, primeira resposta, que é acordar, nós chamamos de get up. Escreve get up, né? Mas nós não falamos do mesmo jeito que escreve, então fica get up, certo? A segunda expressão, nessa mesma ordem, é tomar café. Tomar café em inglês é eat breakfast, como eu disse para vocês. Geralmente as expressões tomar café, almoçar e jantar começam sempre com a palavra eat. Eat breakfast é como se fosse comer o café, né? Geralmente, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria assim. Mas é como se fosse tomar café, certo? Comer na hora do café da manhã. Na mesma ordem, ainda continua em ordem, levantar, tomar café, a próxima refeição. Aliás, a próxima atividade, seria go to school. No caso aqui, o Tom, o personagem da nossa história, ele estuda pela manhã. Então, ele acorda, toma café e vai à escola, certo? Logo em seguida, a próxima atividade rotina que foi falada na história, lembrando que todas essas atividades, todas essas letras são na ordem que apareceu na história que foi contada, certo? Logo após ele ir à escola, a próxima atividade aqui foi eat lunch. Eat lunch significa almoçar, como se fosse comer o almoço, certo? A próxima atividade mencionada nesta ordem na história foi eat dinner, certo? Eat dinner é como se fosse comer o jantar, certo?
Observem com atenção todas essas expressões, que todas elas serão utilizadas dentro das atividades propostas desta unidade. Letra F, a última alternativa, go to bed. Go to bed, eu falei para vocês que é ir para a cama. Ou então, poderíamos traduzir como ir dormir, certo? Então, por hoje, durante a nossa aula, nossa atividade é essa. Para casa, vocês vão responder o workbook, a página número 11, que também terão essas atividades de rotina, certo? Na nossa próxima aula, voltamos corrigindo a página 11 e avançando no nosso assunto, que será uma questão gramatical, formação de frases, certo? Então, nos vemos na próxima aula. Caso vocês não compreendam a explicação, assistindo uma vez, podem retornar assistindo o vídeo novamente. O importante é que vocês entendam. Qualquer dúvida, estarei também no bate-papo. Vocês podem me mandar uma mensagem no privado, viu? Mas não fiquem com dúvidas. Então, um beijo, até a nossa próxima aula. Tchau!